de hoje é valioso e bem-sucedido, mesmo em meio às lutas. Alguém aqui que acredita que é essa pessoa, diga amém. Não estamos falando sobre não ter lutas, aflições, dificuldades, batalhas, guerras, desafios. Estamos falando sobre sermos valiosos, mesmo com tudo isso acontecendo. Eu acredito, e eu sei que tem mais gente aqui acreditando, valiosos e bem-sucedidos no meio disso. Isaías 43, versos 3 e 4, primeiro na NVT, depois na ARC, está escrito assim, ó: pois eu sou o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, seu Salvador. Dei o Egito como resgate por sua liberdade. Em troca de você, dei a Etiópia e Seba. Outros foram entregues em seu lugar. Troquei a vida deles pela sua, pois você é precioso para mim, é honrado, e eu o amo. Na Almeida Revista e Corrigida está escrito da seguinte forma: porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, a Etiópia e Seba por ti. Verso 4, que é o principal da diferença, está escrito: enquanto foste precioso aos meus olhos, olha só, mesmo que ninguém mais te veja assim, também foste glorificado, e eu te amei, pelo que dei os homens por ti, e os povos pela tua alma. Deus está chamando Israel ao arrependimento. Isaías fala muito disso. Só que Isaías é uma mistura de arrependimento com promessa. É uma mistura de juízo, consequência, colheita de escolhas ruins, com esperança, salvação, restauração. E em qualquer lugar que você for, que se pregue o evangelho de verdade, vai ter os dois lados. Vamos falar sobre arrependimento, sobre consequências, sobre conserto, sobre correção, mas também vamos falar sobre vida, esperança, sobre colheita, sobre provisão, sobre salvação. Alguém crê nisso? Dá um glória a Deus. Nós não podemos ser o triunfalista que despreza consequências de erro, mas também não podemos ser aqueles negativos que pensam que a palavra de Deus veio nos tornar religiosos sofredores. Há um equilíbrio. E o principal, há todos os dias para nós a possibilidade de escolhas, decisões. Quais têm sido as nossas? Valiosos para Deus nós somos. A Bíblia deixa isso claro. Está escrito: enquanto foste precioso, enquanto você valoriza o valor que eu te dou. Olha que incrível que Deus está dizendo. Eu peguei aqui na Almeida porque ele usa esse termo enquanto. Porque há muita gente valiosa, mas não está sendo glorificado ou não está sendo honrado. Porque esse glorificado aqui na Almeida, ou honrado na Nova Versão Transformadora, está totalmente ligado ao enquanto. Ou seja, o meu comportamento faz eu ser honrado ou envergonhado. Há pessoas que têm conhecimento da Bíblia, têm promessa de Deus, são amadas, são uma bênção, mas o enquanto delas em honra à palavra, às vezes dura muito pouco. Quem é você e quem sou eu? Como filhos de Deus, como servos de Deus, como membros da nossa família, seja como filho dos pais, nós honramos, então seremos honrados e glorificados. Nós desonramos, então seremos desonrados e envergonhados. Enquanto o cônjuge, o marido amando a esposa honrando, honra, respeito, direcionado ao marido. Não adianta a mulher dizer eu amo você e te desrespeito, te desonro e atropelo. Não adianta, é antibíblico. E não adianta o marido dizer eu respeito você, mas não te dou amor. É antibíblico. A gente precisa ser mais bíblico e menos temperamental. A gente precisa ser mais bíblico e menos emocional. Ainda que a gente tenha temperamento e tenha emoções. Quem entende diz amém. Deus me deu essa palavra desde o início da semana. Enquanto Deus está dizendo, olha, o seu comportamento influencia se você vai ser glorificado, honrado, ou se você vai ser humilhado, envergonhado, vai viver apagado. Agora, pastor, eu estou vivendo humilhado, envergonhado, apagado por causa das minhas atitudes, do meu temperamento, da minha personalidade, das minhas escolhas, pelo que for. Então seja humilde o suficiente
para se quebrantar o quanto antes e restaurar aquilo para o qual Deus te criou. Um propósito valioso. Você pode dizer: eu fui criado para um propósito precioso e valioso. Diga: mas eu tenho que tomar cuidado para não me perder no meio do caminho. Enquanto foste honrado, enquanto foste precioso, enquanto deste valor, enquanto você se posicionou biblicamente, Deus fez tudo o que Ele prometeu. Mas no exato momento, preste atenção aqui, em que eu e você deixamos de honrar, de nos posicionar, de permanecer, nós começamos a perder também. E tem muita gente perdendo onde deveria estar ganhando. Primeiro tópico, põe para mim, eu vou ter que ser bem breve aí, porque tem um tempo que me pediram de última hora aí, e é maior do que eu imaginava. Nosso valor está onde, gente? Está onde? Na cruz. Jesus, o Filho de Deus. Isaías está dizendo à nação de Israel: Deus prometeu entregar nações, o Egito, o grande Egito, o poderoso Egito, o famoso Egito. Deus disse: eu dou conta de pagar e entregar o Egito para te resgatar. Na linguagem da época, Deus está olhando para o povo de Israel dizendo assim: ó, vocês são top demais e eu tenho coragem de pagar o preço mais alto que for por vocês. Deus está dizendo na linguagem atual: eu dou meu filho por você. Isso já nos torna valiosos demais. Isso não significa que não estamos sujeitos a consequências boas ou ruins. Algo de valor também quebra. Quebra ou não quebra? Quem já viu quebrar, caiu, perdeu algo de valor? Diga eu. Perdeu alguém de valor? Diga eu. Então o fato de sermos valiosos não é ostentação, não é soberba, nada disso. O fato de sermos valiosos, na verdade, quem aqui, pastor, eu estou acreditando que Deus me vê como valioso, dá um glória a Deus. Na verdade isso aumenta a sua e a minha responsabilidade. Quem aqui já ficou hospedado em um hotel e deixou algumas coisas no cofre com senha e não na mala exposto? Diga eu. Mas por quê? Porque quem trabalha em hotel é tudo bandido? Camareiro é tudo bandido? Não. Mas tem algo tão valioso, tão valioso, tão valioso que você fala: eu não vou correr o risco. Nós precisamos aprender a proteger melhor o que é valioso para a gente. E isso é umas coisas que mexem comigo. O que tem valor nós protegemos. Não é importante para mim esse legado que eu recebi, essa visão que eu recebi, esse chamado, esse propósito, esse ministério. Quem é casado? É um ministério, é um chamado. Quem aqui tem filhos? Ministério, chamado. Isso é valioso. Tem que ser bem cuidado. Isso, e bem cuidado não é como a gente quer, é como aquilo que é valioso requer de nós. Quando a gente vai cuidar de algo valioso, vem instrução: olha, cuide disso assim, não lave dessa forma, não use água, não use isso, não use aquilo, e senão isso aqui vai ficar feio, vai perder o brilho, isso e aquilo. Como é que a gente está cuidando da nossa saúde? Seu corpo é valioso? E como é que ele está? Você exercita ele para que ele seja saudável ou só lamenta? Tem gente que está se intoxicando cada dia mais e diz que é valioso e diz que quer ter um futuro. Não quer ter um futuro. Quem quer ter um futuro está cuidando para ter um futuro de verdade. Por mais duro que seja eu te falar, alguém precisa. Eu não estou falando sobre aquela vaidade absurda, eu não estou falando sobre exibicionismo, eu estou falando sobre saúde. Quem entende, dá um glória a Deus. Saúde. Sua vida financeira, a vida financeira da sua família é importante? Saúde. Deus é importante? Relacionamento saudável, honre a Ele. Então o nosso valor está na cruz. Jesus, o Filho de Deus. Ninguém paga um preço mais alto. Se fosse em um leilão, eu dou tanto, eu dou tanto, eu dou tanto, Deus foi e zerou o jogo. Quando Deus falou: eu dou o meu filho. Qual? O unigênito, o sem pecado. Todo mundo se retira e diz assim: aí não dá, apelou, acabou. Isso foi o que Deus fez por você e por mim.
Olha o que diz o Salmo 90, para a gente entender um pouquinho sobre esse valor e sobre o nosso posicionamento. Ah, tá bom, pastor, eu entendi que eu sou muito valioso para Deus, mas como que eu tenho que viver para honrar esse valor? Porque mesmo sendo muito valiosos para Deus, é preciso saber respeitar, honrar, viver os princípios de Deus, os princípios do reino de Deus. Deus estabelece um reino que é sustentado, é o quê? Sustentado e regido, diga regido. Ele se movimenta, ele funciona e é sustentado por princípios. Diga, o reino de Deus não é oba-oba, bagunça, ou do jeito que qualquer um quiser. Não, eu quero ir para a igreja quando eu sentir vontade. Ele diz, não abandoneis a vossa congregação. Ah, eu quero servir os outros só quando eu sentir. Ah, não estou com vontade de servir em ministério nenhum. Ele manda servir uns aos outros. Ah, eu quero perdoar só quando eu sentir que essa pessoa merece o meu perdão. Ele disse que se eu e você retivermos o perdão de alguém, o nosso perdão também está retido. O reino de Deus é regido por princípios. Ah, eu quero prosperar. Ele disse, então faça de mim o Senhor da sua vida financeira, inclusive, honrando princípios, não sendo avarento, ganancioso, não adorando a mamon. Irmãos, para toda pergunta, para toda dúvida, para toda área da nossa vida, que ainda não estamos vivendo o melhor de Deus, ainda estamos sofrendo, há uma resposta bíblica para alinhar isso. Há uma resposta o quê? Por que a Bíblia diz, crê no vosso Deus, estareis seguros? Porque só Ele pode guardar nossa alma, que é o bem mais precioso. E por que diz, crê nos vossos profetas e prosperareis? Porque se você tiver e respeitar, se você acha que não tem, tudo bem, se você não respeita, tudo bem, mas se tiver e respeitar um profeta de Deus na sua vida, ele é boca de Deus pela palavra, nunca pelo ego, achismo, eu acho, eu penso, não, ele será boca de Deus pela palavra, para liberar sobre a sua vida respostas que estão faltando, para que você prospere. É por conta disso, não é porque está na mão de, eu quero que isso aqui prospere. Imagina o pastor fala assim, João, não, você não vai prosperar não, não, você vai sim. O Carlos aqui não vai, porque ele torce para aquele time sem vergonha. Então gostei de você, prospera, você não prospera, prospera, não prospera, não existe isso. O que existe é, pastor, o que eu faço? Irmão, tem uma palavra de Deus que diz assim, a Bíblia diz isso, ele vai crer porque está escrito, ele vai crer num comando, ele vai crer numa oportunidade, ele vai crer numa possibilidade, ele vai crer num mandamento, numa correção, e é por causa dessa fé dele, é por causa dessa obediência que Deus vai honrar a palavra dele. Tem gente que fala, eu não sei por que minha vida não desata, porque você vive quebrando princípios. Eu não sei por que algumas coisas não acontecem, porque você quebra, um dos princípios é a honra sacerdotal. Tem gente que diz, eu não sei por quê. Aí Deus fala assim, cadê a honra? A palavra que eu dei quando instituí alguém como sacerdote sobre a sua vida. Você vive quebrando esse princípio e não sabe por que não prospera. Está diretamente ligado à sua prosperidade. A honra sacerdotal. É Bíblia, gente. Eu estou pregando alguma coisa fora da Bíblia? Achismo, manual de eu mesmo? Não. Agora olha o Salmo 90, que incrível. Salmo 90, verso 12. Eu vou ler aqui na NVT, depois na ARC. 12 na NVT. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. Essa magoazinha, esse dia que você perde, essa oportunidade, esse momento que eu e você perdemos. Irmãos, tem uma coisa que me deixa enfesado, é perder um bom momento. Eu fico furioso, eu fico bravo, nossa, é difícil eu voltar para o eixo. Porque a vida é breve, eu acredito na Bíblia. Isso eu creio que é uma bênção na minha vida, e ao mesmo tempo é uma coisa meio complicada. Porque me deixa assim, furioso. A vida é breve. Esse culto, para quem ficou em casa e pensou em vir e não veio, não volta mais. Uma oportunidade, 3 coisas não voltam mais, a Bíblia diz. Quais são? Alguém sabe? A flecha lançada, a palavra falada, e o terceiro, a oportunidade perdida. A gente valoriza a Bíblia? Meu Deus, fiquei preocupado agora. Olha para alguém que está do teu lado, pelo amor de Deus. Fala, meu irmão, olha nos meus olhos. A gente valoriza a palavra? Diga então, a palavra falada, a flecha lançada e a oportunidade perdida.
não voltam mais. Deus já te alertou. É um reino de princípios, é um reino de honra. E quanto mais a gente chega perto de Deus e mais a gente conhece a Deus, maior nos sentimos responsáveis pela nossa vida, porque as nossas escolhas constroem nosso futuro. Ajuda-nos a entender como a vida é breve. A palavra não volta. Mas e aí, pastor? Vou tentar consertar, mas não volta. Foi falado já. Ofendeu, feriu, desanimou, desistiu, desestruturou, destruiu, o que for. Aquele dia não volta mais. Aquela chance não volta mais. Aquela flecha que foi lançada, se errou o alvo, já foi. Para que vivamos com o quê? Com sabedoria. O que é mais sábio? Vencer uma briga ou conquistar a guerra pela palavra? Então saiba perder pequenas batalhas para vencer a guerra. Saiba renunciar para ganhar. Saiba dizer não para ouvir sim. E saiba dizer sim para ouvir ou não. Não existe evangelho sem renúncia. Não existe evangelho sem nos esvaziarmos um pouquinho do nosso qualquer coisa. Eu, temperamento, ego, personalidade, o que for. Quem não se esvazia, explode. E quem explode, desperdiça. Essa era boa para anotar. Quem não se esvazia, explode. Quem explode, desperdiça. Porque explosão traz desperdício. Explosão destrói coisas que não tinham nada a ver. Uma explosão na cozinha de uma casa atinge a sala, atinge outras coisas. Explodiu lá, o que foi? Na cozinha. E o que quebrou? Quebrou talher, quebrou coisa que estava dentro do armário. É ou não é assim, gente? Toda explosão atinge algo que não tinha nada a ver com a história. Então se esvazie. Isso é tão importante que Jesus diz: quando orarem, entrem no seu quarto, fechem a porta. Jesus não diz se orarem. Jesus não diz assim em Mateus 6, se vocês pensarem em orar, se vocês acharem importante orar, se vocês decidirem algum dia orar. Põe Mateus 6,6 para mim, por favor. Isso aqui é no momento, eu estou falando aqui, vamos para cima. Mas o quê? Mas o que, gente? Não é se orarem, é quando. Hoje, Jesus olha para mim e diz: Rogério, quando você orar? Quando? Hoje. Quando você orar hoje? Não é se você orar hoje. Quando você orar hoje, aprenda a fechar a porta. Aprenda a olhar para dentro de si. Esse fechar a porta, irmãos, não é só sobre, não posso orar aqui no meio da igreja, não. É para de olhar tanto para o problema dos outros, para o que os outros fizeram, e começa a olhar para dentro de você e ver o que você fez. É uma análise introspectiva. Fechar a porta e olhar para dentro de si. Quem aqui tem filhos? Quem já brincou de esconder com um filho pequeno? Quem já viu o filho pequeno se esconder fazendo assim? Quem? E ele acha que ninguém está vendo ele. Porque na cabeça daquela criança, se ela fechar os olhos, tapar aqui, ele, assim como ele não vê ninguém, não vê nada, os outros também não o veem. A gente precisa fazer um pouquinho isso aqui, vou tapar os ouvidos para o que vem de fora, os olhos, e olhar para dentro de mim e dizer: Deus, tem muita coisa para mudar aqui. Eu tenho que parar de terceirizar responsabilidades. Quem está fazendo o meu máximo está aprendendo sobre isso. Mas quando orarem, cada um vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai em segredo. Por que ao seu pai em segredo? Porque você vai ter que falar de umas coisas que quem está ao redor não tem estrutura para ouvir. Porque eu e você não somos tão bons assim. Eu comecei falando eu, depois eu falei você. Porque não tem ninguém aqui no nível ao concurso. Zerou a vida. Quem zerou a vida morreu por nós na cruz, terminou humilhado. A sua primeira, quando ele ressuscitou, terminou glorioso. Irmão, a gente pode estar se humilhando, se quebrantando hoje, mas nós vamos terminar com honra em nome de Jesus. Volta lá no Salmo 90, verso 12, mas agora põe para mim na Almeida Revista e Corrigida. Olha a oração de Moisés. Salmo 90 é um salmo de Moisés. Ensina-nos a contar os nossos o quê? Dias, não é semana, mês e ano. Diz dia. Oração, análise de si mesmo. Oportunidades são diárias. São de quanto tempo? Diárias. Hoje é o dia. Você pode dizer para quem está do teu lado: hoje é o dia. Não, essa semana eu peço perdão.
Essa semana eu resolvo, essa semana eu faço a lista, essa semana eu ponho minha vida em ordem, essa semana eu amo, essa semana, não, semana não, hoje. Quem me conhece sabe que eu sou muito intenso, eu amo viver. Eu amo viver, eu amo celebrar, amo. Mas eu também tenho meu tempo de reflexão, e esses dias, eu não sei se Deus ou se eu mesmo, foram dias de muita reflexão. Muita reflexão. Eu acho que cada virada de ciclo na nossa vida a gente precisa parar um pouquinho e refletir um pouco mais. E permitir enxergar ao redor, depois de olhar para dentro de si. Não é começando a olhar ao redor, primeiro dentro de si, depois ao redor. Como é que a gente está contando os nossos dias? Irmão, tem gente que está sobrevivendo encostado. Não vive. A pessoa não tem prazer em viver, em fazer, em ir. E tem gente, irmão, que consegue fazer das coisas simples da vida uma oportunidade de se realizar, de ser feliz, uma atrás da outra. Eu vejo gente com muito recurso, enterrado vivo, atrás de um controle remoto, atrás de um aparelho, de celular, um tablet, um iPad, ou o que for, dentro de uma mansão, passando seus dias, sem ver o sol, sem brincar na chuva, sem andar, sem sorrir, sem viver, sem... E vejo gente simples, com um pouco recurso, limitado, contado, mas que faz um suco. Ainda existe que suco? Faz o suco, o que suco, ou o novo que suco, o econômico, e faz lá um gelinho, e pega uma bexiga e enche d'água, e joga um no outro, na rua, e vai numa praça dar uma volta com as crianças, e vai sei lá onde, e está vivendo, e não precisa ter dinheiro para isso, precisa ter disposição. E disposição, eu estou falando bastante dela desde quarta. Que Deus nos ensine a contar os nossos dias, de modo que a gente seja sábio e valorize o dia, e não empurre ele naquela mesma rotina morta. Ensina-nos, Deus. Gente, aqui eu não estou dizendo, o pastor Rogério é a referência de como contar os dias. Está dizendo para a gente pedir para quem nos ensinar a contar esses dias? Deus. Pergunta para Ele, fale com Ele, ore a Deus. Antes de se revoltar com uma palavra, ore a Deus. Antes de pensar, isso aí ele está, pergunta para Deus, vai orar. A gente ainda rebate muita coisa por pouca oração, porque quem está orando está permitindo Deus testificar, ou Deus dizer, não é nada disso. A Bíblia diz que o Espírito testifica. A Bíblia diz que nós não devemos ser enganados, mas devemos provar os Espíritos. Como é que eu provo? Se eu não for para oração, se eu não for para intimidade, não provo nada. Se tudo que eu vou analisar e julgar, eu julgo segundo o meu ponto de vista, meu temperamento, minha personalidade, o que eu acho, o ambiente que eu estou sentindo, eu vou julgar errado o espírito de algo, o ambiente de algo. Só tem um jeito de fazer certo, orando. Quando você orar, você julga melhor, você analisa melhor, você alinha melhor. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos, não é algo que veio de fábrica, porque senão Moisés não estaria sendo inspirado por Deus para falar sobre alcançar em oração, alcançar através do relacionamento, coração sábio. Ele está dizendo que é algo que a gente precisa construir, que a gente precisa buscar. Sabe o que Deus fez com o seu coração e o meu coração? Ele nos deu 0 quilômetro e diz, você que decide, é como um livro com páginas em branco, esse é o nosso coração. Ele nos deu um coração para amá-lo, mas não nos obrigou a amá-lo. Isso é forte, hein? Você pode dizer isso, diga, Deus me deu um coração para amá-lo, mas não me obrigou a amá-lo. Livre-arbítrio. Deus me deu um coração para servir a igreja. Eu estou aqui, eu estou servindo aqui, gente, mas não me obrigou a servir a igreja. Deus me deu um coração para pastorear, para exercer sacerdócio sobre meus filhos, para ser pai, mas não me obrigou a ser pai. Por isso que tem gente que só tem o nome na certidão de nascimento dos filhos, não tem uma história com os filhos, não marcou a vida dos filhos. Deus deu um coração para o homem que é pai, ser pai de verdade, para a mulher que é mãe, ser mãe de verdade, não apenas carregar no ventre. Deus deu um coração
para ser um marido de verdade, para ser uma esposa de verdade, mas não obriga a ser um marido que honra a palavra de verdade e ama sua esposa, a ser uma mulher que honra a palavra de verdade e honra seu marido. Ele não obriga. Deus nos deu um coração para conquistar. Alguém acredita nisso? Para ser bem sucedido, eu acredito. Alguém mais? E nós vamos falar disso hoje ainda. Mas não nos obriga a ser bem sucedido e a conquistar. Você vai ver isso biblicamente. Põe o segundo tópico para mim, por favor, para eu já poder acelerar. Vamos lá, segundo tópico. O reino de Deus é estabelecido por o quê? Princípios. Portanto, conte seus dias, não é semanas. O que você não fez hoje, o que eu não fiz hoje, o que nós não consertamos hoje, a oportunidade que a gente desperdiçou por qualquer bobagem nossa hoje, não volta. Conte o dia, não é conte a semana. Não, depois na semana eu faço. Irmão, tem gente sempre deixando para depois. Eu não aguento mais viver deixando para depois. Chegou num ponto da minha vida que eu sei que a vida é breve. E que ou eu vivo hoje, depois eu não tenho. Sabe, com muita frequência eu vou a velórios de gente que não tinha diagnosticado nada. E de repente, acabou. Quem diz, quem garante que amanhã não posso ser eu ou você? Eu não estou falando para viver com medo da morte, não, pelo amor de Deus. Eu estou falando exatamente o contrário. Eu estou dizendo, viva valorizando a vida. Você pode dizer isso para não esquecer, porque o que você repete você grava melhor. Diga, eu não posso viver com medo da morte. Eu tenho que viver valorizando a vida. Diga, hoje é dia de viver. O balcão que você e eu arrumamos para encostar ontem e dar desculpa e reclamar da vida não serve mais para hoje. Joga ele longe. A murmuração, a não sei o que. Quinta-feira eu fui jogar futebol. Quem estava lá sabe. E antes de entrar na quadra, eu falei que eu estava com um pouco do que ainda? Dor. Ainda na lombar que eu tive semanas atrás. Mas tinha melhorado. Chegou na quinta-feira, dia do futebol, começou a doer no final da tarde. O certo era eu parar, verdade. Mas irmãos, eu olho para o meu filho, que há tanto tempo, papai, marca o futebol na igreja, marca o futebol na igreja, marca o futebol na igreja. E eu falei, Deus, eu não sei quantas oportunidades eu tenho para jogar bola com esse menino. Então eu vou. Eu vou mais de leve, mesmo com dor. Quem me conhece sabe que eu vou mais de leve antes de entrar. Depois que eu entrei, eu não sou violento, não é disso que eu estou falando, mas eu sou intenso. E fui até a hora que eu machuquei mesmo. Além da lombar, o pé. Machuquei num lance disputado com o meu filho, que era do meu time. Eu não fui entender que nós fomos disputar a mesma bola. Brincadeiras à parte, irmãos, eu olhei e falei assim, o meu filho precisa lembrar desses momentos comigo. Eu preciso valorizá-los. Vai chegar uma idade que eu não vou ter o mesmo vigor para esses momentos com meu filho, ou Jesus pode me levar antes. Então eu tenho que viver hoje. Eu tenho que proporcionar prazer ao meu filho hoje. Quem ora, quem mergulha no conhecimento de Deus entende que desfrutar da vida e proporcionar vida é hoje, não é amanhã, é hoje. Eu já errei demais fazendo planos e não executando, só fazendo planos, não executando. Hoje eu quero viver. Só que o reino de Deus é estabelecido por princípios. Portanto, conte seus dias com o quê? Temor e humildade. Uma palavra que não é tão fácil e nem tão gostosa de ouvir. Obediência, correção, humildade são palavras que não agradam aos ouvidos, mas trazem vida para a alma. Com humildade, ninguém sabe e acerta o quê? Tudo. Gente, não tem ninguém, nem eu, nem você, que seja o que sabe e acerta tudo. Mantenha o temor e seja humilde. Porque quem está sentado ao seu lado sabe algo que você não sabe. Quem está sentado à sua frente ou atrás de você vai acertar algo que pode te ajudar a aprender a acertar também. Porque eu e você ainda erramos e não sabemos tudo. Quem entende, concorda, diga amém. Princípios do reino, temor e humildade. Quem não tem temor atropela a palavra, e quem não é humilde cai na soberba. O orgulho precede a queda. Final de semana passada eu estava em Campinas no seminário, fui sair para ir ao banheiro. Quando eu fui sair, a gente estava no meio da ministração, mas fazia tempo, a minha bexiga estava cheia, eu segurando, e vai. A hora que eu saí, começaram a falar e tal, e eu não conseguia sair, irmãos.
Eu saí, que eu sento lá na frente, o banheiro era depois do fundo lá. Saí na escada lá, fiquei assim, ouvindo, apertando até a última. É igual criança para brincar, sabe? A criança para brincar não fica segurando até a última? Fica. Eu no culto seguro até a última. Tem gente que não, tem gente que vai mais no banheiro na igreja do que em casa o dia inteiro. Tem gente que bebe mais água no culto do que a semana inteira em casa. Tem gente que se bebesse água em casa, o tanto de água que bebe água no culto, nunca tinha problema no rim. Digo eu, não o Senhor. Mas eu saí, parei na porta e fiquei naquele aperto. Vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai. Até a hora que eu falei, vou. Quando eu saí, irmão, 2 irmãos estavam conversando. Eu ia no banheiro para querer voltar rápido ouvir a palavra. Aí veio no meu coração, parei, aqueles 2 irmãos deram uma palavra. Falei, ó, eu ministrei uma coisa e tem isso aqui, ó. E ministrei aqui para vocês. Ervas, só que dei mais profundo ali na visão que era ministrado. Ervas amargas, pão e cordeiro. É isso, tal, tal. Quando fui terminar, um empresário milionário veio. Pastor, pelo amor de Deus. Isso que o senhor falou, pastor, a resposta. Os 2 olhavam um para o outro e falavam, pastor, a gente está conversando sobre isso. Não ouviram a palavra. Eles tinham chegado mais tarde lá. Estávamos conversando sobre isso em dúvidas. E aquele empresário milionário olhou para mim e falou, pastor, essa palavra do senhor respondeu e virou uma chave aqui, porque eu estava falando para ele aqui. Inclusive quero semear na sua vida. Ele falou, estava falando com ele que o maior perigo nosso não é perder o nosso recurso para um concorrente, é perder por orgulho, para soberba, é deixar de cumprir o princípio de honrar Deus e honrar quem tem que ser honrado, e começar a achar que a gente sabe tudo e vai por conta própria. É aí que vem a nossa falência. A soberba, a Bíblia diz, precede a queda, e não o concorrente vai fazer você quebrar. Não é porque uma mulher deu em cima do teu marido, um homem deu em cima da tua esposa. Às vezes é por causa da soberba, ou do coração daquela pessoa, ou do seu. Quem está entendendo? O problema não é o ministério, é a soberba do ministério, ou em qualquer outra área. Então, princípios que regem o reino de Deus, dentre tantos, humildade e temor. Seja humilde e temente. Olha o que diz Provérbios 9:10. Põe bem rapidinho para mim. Provérbios capítulo 9, verso 10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecimento do santo resulta em discernimento. Quem quando vem para o culto recebe mais conhecimento de Deus, dá uma glória a Deus. Pronto. Pastor, eu não vou para a igreja, vai perder discernimento. Aí vai ter situações que você precisa discernir. Aceita ou não aceita essa proposta? Vou ou não vou? Caso eu compre uma bicicleta. Quem está conhecendo mais a Deus tem discernimento. Quem não está, age por impulso, age pelo achismo, age pelo emocional da hora, pelo temperamental da hora, pela influência da hora, influência das redes sociais, influência de telejornais ou o diabo a 4. Mas quem é espiritual discerne bem todas as coisas. É a Bíblia que diz isso. Quem é espiritual discerne bem. Por quê? Porque ele trata a sua vida espiritualmente, antes de tratar na prática. Antes de começar a fazer algo, eu fui com Deus. Antes de entrar para ministrar a palavra, eu dobro meu joelho aqui e peço para Ele, Senhor, fale, e não deixe eu te atrapalhar. Trate primeiro espiritualmente, para depois responder, agir, ou falar, ou fazer. Isso é importantíssimo. Olha o que diz Isaías 1,18. Deus está falando com alguém hoje aqui? Isaías capítulo 1, verso 18, está escrito assim: venham, vamos, não, lê por favor bem forte essa parte aí, venham, vamos o quê? Resolver esse assunto. Opa, quem é que está chamando? Quem está chamando? Jesus. O foco de Deus então é o quê? Qual que é o foco de Deus? Fala forte. Resolver o assunto e não ter razão na história. Mas nós queremos sair com a razão, mesmo que o assunto não seja resolvido e fique pior do que começou. Gente, é Bíblia, eu estou pregando isso desde quarta-feira. É só pegar lá, agora acho que subiu para o YouTube a mensagem. Eu preguei quarta-feira Isaías 1,18. Deus me deu segunda-feira, semana passada à noite, Isaías, segunda da semana passada. Quando Deus me deu essa palavra, eu ainda tinha 43 anos. Eu já tenho 44 e continuo pregando ela. Já estou 1 ano pregando essa palavra. Ei, é Bíblia. Deus chama para resolver o assunto e você chama para quê? Para humilhar? Você chama para mostrar que tem razão?
Você chama para mostrar que comigo é assim. Nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, mas o coração veio em branco para a gente escolher ser ou não a imagem e semelhança de Deus. Alguém concorda com isso? É bíblico, e a gente escolhe. Ele não nos obriga a ser imagem e semelhança dele, porque se ele obrigasse não tinha crise. Irmão, se Deus obrigasse a gente a ser imagem e semelhança dele, eu acho que a gente nem estaria aqui reunido. A gente estaria reunido na rua mesmo, um monte de gente, só adorando, dando glória às vezes, porque não precisaria pregar, todo mundo estaria buscando, todo mundo crescendo, amadurecendo, florescendo, não teria violência, não teria crise nenhuma no mundo. Ele não obriga, ele dá o livre-arbítrio, mas ele orienta, ele instrui, e a instrução de Deus é: vamos o quê? Resolver esse assunto. Quem aqui tem assuntos pendentes? Levanta sua mão, fecha os olhos. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a ser maduros e humildes o suficiente, que caia por terra a imaturidade e o orgulho, e venha maturidade e humildade, para focarmos na solução, e não em ter razão, não em sermos melhor. Melhor é o Senhor, que a solução venha do Senhor, sempre, para que o teu nome seja honrado, glorificado e exaltado, em nome de Jesus, amém. Não é sobre ser o melhor, eu não sou o melhor, não é sobre eu tenho que, não, é sobre quem decide ser mais a imagem e semelhança de Deus, é quem decide ser mais bíblico. Alguém vai precisar decidir ser bíblico, em todos os desafios da vida, para ser bem sucedido. Valiosos já somos e bem sucedidos, mesmo em meio às lutas. Lembra que o título da mensagem? Valiosos e bem sucedidos, mesmo em meio às lutas. Eu preciso ser mais bíblico, e menos eu. Vamos resolver esse assunto. Embora seus pecados sejam como escarlate, eu os tornarei brancos como o quê? A neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Deus diz: vem cá, o meu foco está em resolver isso aí. Tem pecado sim, mas eu tenho solução para o seu pecado. Irmão, isso é incrível. Deus te chamou hoje e falou: vamos resolver isso aí. Esse pecado não é o seu fim, essa ameaça não é seu fim, essa má notícia não é seu fim, essa doença não é seu fim, essa humilhação, essa dívida não é o seu fim. Deus está chamando para resolver assuntos que estão pendentes hoje aqui. Ainda bem que a gente veio. Imagina se estivesse dormindo em casa. Ah, pastor, tem um culto da noite, eu não sei se a noite vai fluir desse jeito. Cada culto flui como Deus quiser. A noite vai ter a bênção para a noite, amém e glória a Deus. Mas Deus está chamando quem dá ouvidos a Ele, quem crê nele, quem confia mais nele do que na medicina, na ciência, na economia, no governo, no qualquer coisa. Falei disso quarta-feira e repito aqui: valorize a medicina, mas Deus é maior que a medicina. Valorize a psicologia, mas Deus é maior que o psicólogo, o psiquiatra. Valorize a economia, seja uma pessoa organizada, mas Deus é maior do que a economia de qualquer país e de qualquer economia no mundo. Valorize qualquer outra coisa, a ciência, o conhecimento das coisas, mas Deus é maior, porque Ele é conhecedor de todas as coisas, Ele cria todas as coisas. Ele desafia o conhecimento. Olha que incrível. A Bíblia diz que Deus desafia o conhecimento. O conhecimento diz que um homem pode andar por cima das águas. Que a ciência diz que um homem pode andar sobre as águas. Deus desafia e faz o homem andar sobre as águas. Irmão, por qualquer coisa que você quiser me falar: pastor, tal coisa é assim, eu mostro para você biblicamente que Deus já desafiou isso aí. Deus desafia tudo. Um homem paralítico desde o ventre da mãe, está lá em Atos. Quantos anos aquele homem era paralítico? Aí alguém pega as mensagens que o pastor Rogério ministra. Nunca andou. Quem aqui já ficou um tempinho sem andar? Eu. Quando você volta a andar é fácil pra caramba, não é? Irmão, quando eu operei o joelho, quando voltei a andar, o dia que eu, de muleta em casa, apoiado num coisa de concreto, aí eu fazia assim. O dia que eu falei: vou largar a muleta e vou começar, já estava autorizado, era fisioterapia. Larguei, fiz assim, pus esse pé que era operado, e fiz isso aqui. Irmão, eu bradava, eu gritei para a pastora: ainda vem. Ela estava na cozinha, no meio dos afazeres. Ela olhou: o que foi? Está precisando de alguma coisa? Precisa de um banheiro, porque tudo eu estava dependendo. Aí eu falava: não, olha aqui. Eu estou andando. Aí ela: e voltou a lavar a louça. Irmão, todo mundo já fez isso na vida, algo desse tipo. Que quem está contando para a gente está empolgadíssimo, porque desafiou um momento difícil. Ei, eu passei por uma cirurgia, 15 dias sem poder pôr o pé no chão. Depois de 15 dias tem que começar aos pouquinhos e não sei o quê. Por causa de 15 dias eu não conseguia andar. O homem, 40 anos, nunca andou, sai
pulando e cantando, pulando, correndo. Deus desafia. Medicina, ciência, economia, o que for. Uma mulher pobre e viúva que ia perder os filhos para ser escravo, se torna empresária de azeite, por causa de um comando profético. E tem gente que vai tomando decisão da vida e não consulta Deus, conhecimento, profeta, nem nada, e por isso está morrendo. Alguém está ouvindo o que Deus está falando aqui? Ele está chamando para resolver o assunto. Olha o que ele diz no verso 19. Verso 19: se estiverem dispostos a me obedecer, terão o quê? Comida escassa, só um pouquinho, básica, não é? Comida com o quê? Fartura. Agora, quem aqui concorda que Deus é esbanjador e desperdiçador, diz amém. Ufa. Deus desperdiça? Então para que ter comida com fartura? Não, por favor, me ajuda. Está valendo a pena, gente. Não, 10 anos vai fazer agora em agosto a família de Cristo. Está valendo a pena, a renúncia, a entrega, está valendo a pena. Para que Deus põe, nós ministramos esses dias sobre banquete. Para que Deus prepara um banquete? Para que fartura? Para que colocar mais comida na mesa do que a gente aguenta comer? Para o quê? Transbordar para quê? Para compartilhar. Olha para quem está do teu lado, diga, não fica com raiva não. Quando o pastor pede para você falar comigo, isso é compartilhar. Irmão, se a gente tem dificuldade de compartilhar com o irmão que está na mesma fé, sentado ao lado, você vai compartilhar lá fora? Ele não me salvou para eu dizer, bonitinho, e vou para o céu, o bando de pecador vão para o inferno. Ele me salvou para eu falar para quem está se perdendo, ei, teve jeito para mim, tem para você também. O evangelho que eu creio não é evangelho represa, é rio. Jesus disse, olha, quem bebe da água que eu dou, rios de águas vivas fluirão de dentro de você. Bebe mais, para transbordar, não para se exibir. Olha, vocês são tudo galho seco e eu sou uma árvore que está florescendo, olha como estou brotando. Não. Ei, vem galho seco, porque eu também era galho seco, e teve água para mim, também tem para você. Evangelho é isso. Se o que Deus está fazendo na minha vida morre em mim, o evangelho na minha vida está morto. Para o evangelho estar vivo em nós, a palavra viva e eficaz, ela precisa sair de nós e alcançar alguém, que pode rejeitá-la. Nós não somos responsáveis pelo resultado. Essa era a minha maior crise, porque eu gosto de resultado. Quem mais gosta de resultado, diga amém. Não é pecado gostar de resultado. O problema é a gente parar quando o resultado não vem. Continua. Gente, se eu fosse ouvir aqui 2, 3 pessoas contando testemunho de quantos anos lutaram e oraram por alguém da família e não desistiram, mas o resultado veio. Não foi quando pensaram. Um casamento restaurado, uma vida financeira próspera. Quem diria, Silvio Santos quebrou com o baú da felicidade. Tem gente que nem sabe o que é baú da felicidade, mas um dia quebrou. E o baú da felicidade era a menina nos olhos do Silvio Santos, não era o SBT. O baú da felicidade sustentava, era um ao outro. O que ele fez? Lançou a Jequiti. Aí todo mundo conhece a Jequiti, que foi maior que o baú, é maior do que o baú da felicidade. Por quê? Porque dentro dele está jorrando. Está jorrando. Fui para uma conferência de pastores e empresários e empreendedores. Pastor Silas Malafaia começa ministrando dizendo, todo empresário e empreendedor precisa ter, e pastor geralmente é empreendedor, um bom advogado e um bom contador. Organizar a sua estrutura. E entenda uma coisa, eu quebrei 7 vezes para ter uma empresa próspera agora. Qual foi o segredo dele? A 7ª empresa, a 8ª empresa, não foi não desistir quando quebrou a 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, a 7ª. Foi pegar o que deu errado, aprender e aplicar agora do jeito certo. Quem está entendendo? Eu estou aqui para te dizer, não desiste agora, continua porque vai dar certo. Esse conceito da empresa não serve para casamento, tá? Não fica casando e descasando. Ah, pastor, então essa é a solução. Já casei 5 vezes, vou casar mais 2 depois, vai dar certo. Para. A gente precisa querer e ouvir. Põe para mim na Almeida Revista e Corrigida, por favor. Se quiser dizer o quê? Ouvides. Comereis o quê? O bem, o melhor dessa terra. 2 princípios. Querer e ouvir. Põe o tópico aí para mim, por favor. Tópico aí. Olha aí o que diz nesse tópico. Olha que importante. Deus chama para fazer o quê? Resolver. O foco de Deus é o quê? A solução é, se vocês quiserem, se vocês derem ouvidos. Mas o verso 20 de Isaías 1,
diz assim, ó, verso 20: mas, se recusardes, e fordes o quê? Rebeldes, sereis devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Quantas vezes a gente fala, eu quero, eu vou dar ouvido, mas depois a gente se afasta. Devorados pela espada, morrereis ao fio da espada. Tem áreas da nossa vida morrendo porque a gente é recusador, rebelde. A gente não quer dar ouvidos. A gente acha que já sabe tudo. A gente não conta os nossos dias adquirindo conhecimento. A gente conta os nossos dias querendo vencer debates. Quando o foco de Deus e de quem é imagem e semelhança de Deus é a solução e não vencer um debate. Pare de contar seus dias querendo vencer debates. Pare de contar os seus dias querendo vencer os outros, mostrar para os outros que você é melhor que eles. Conte os seus dias aprendendo com Deus. Conte os seus dias querendo e ouvindo Deus e não sua carne. Porque recusar o conselho de Deus, debater, justificar. Tem gente que tudo tem uma justificativa, tudo tem um debate, tudo tem um contra-argumento, só não tem humildade, obediência e fé. E a consequência de recusar, de não ser humilde, de não se sujeitar, é ser devorado. A espada vai machucando, a pessoa vai ficando mais revoltada, porque quando é machucado, aumenta, sabe, o temperamento fica pior ainda, aumenta a temperatura, a dor. O foco de Deus é nos trazer solução, Ele está nos chamando para isso. Eu quero, mas alguém quer? 1 Timóteo 2,4 e 3 João 1,2, eu li quarta, mas eu preciso ler com você de novo, porque é muito importante, bem rapidinho, eu só vou passar, ler isso aí. 1 Timóteo 2,4, olha o desejo de Deus, cujo desejo é que todos sejam o quê? Salvos, e conheçam esse é o desejo de quem, gente? De Deus. Todo mundo está salvo hoje? Todo mundo hoje está conhecendo a verdade? Ou seja, não basta Deus querer, nós também temos que querer. Porque o desejo de Deus é que quantos sejam salvos? Mesmo assim nem todos estão sendo salvos. O desejo de Deus é que todos conheçam a verdade. E tem gente que se dá o luxo de domingo que vem não vir para o culto. Está nem aí porque a gente está falando. Está nem aí. Tem gente que se dá o luxo de passar um dia sem ler a Bíblia. Está nem aí porque está sendo pregado. Ei, de orar. 3 João 1,2 diz assim, ó, amado, olha que lindo, ó. 3 João 1,2. É depois da 2 João. Amado, espero que você esteja como? Bem e fisicamente tão sadio quanto é forte em espírito. Põe na Almeida Revista Atualizada para mim, por favor. Amado, desejo que vá bem e que tenhas saúde. Ó, já estou indo, pô. Amado, acima de tudo faço voto por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. A alma de quem está buscando a Deus é próspera. E o desejo de Deus é que também a sua saúde e a sua vida financeira também o sejam. Amém, ainda bem que umas 4 pessoas querem. Ou mais uns 6 entraram no pacote. Amém, eu quero. Então o desejo de Deus, Ele diz, se você quiser também eu quero. Eu quero, Deus, mais alguém? Ele diz, olha, eu quero, e você? Deuteronômio 31, vamos lá. Do verso 1 ao 3, eu vou bem acelerado agora para a gente finalizar, porque eu não tenho muito tempo aqui hoje para esmiuçar, mas a gente continua quarta, continua domingo que vem. Deuteronômio 31, verso 1, quando Moisés havia terminado de dar essas instruções a todo o povo de Israel, ele disse, estou com 120 anos, e já não sou capaz de conduzi-los. O Senhor me disse, ó, não é por mim mesmo, é porque Deus falou, o Senhor me disse, você não atravessará o rio Jordão, mas o próprio Senhor, seu Deus, atravessará adiante de vocês. Ele destruirá as nações que vivem ali, e vocês tomarão posse da terra. Agora, lê bem forte esse nome, o que está escrito aí? Josué. Josué. Gente, isso aqui é incrível, você vai pegar comigo, você vai ficar doido, creio, como eu, no bom sentido. Josué os conduzirá até o outro lado do rio, conforme o Senhor fez o quê? Prometeu. Deus continua. Põe para mim o tópico, por favor, e para a noite eu vou corrigir. Ao invés de estar focado, eu vou mudar para continua focado, porque é melhor. Nós já falamos que o foco de Deus é o quê? A solução. Deus está focado ou continua focado na solução.
Presta atenção, Deus chamou Moisés para um propósito. Quando chega o momento que Moisés não glorifica a Deus, naquele debate, por causa das águas, e fere a rocha, quando era para falar a rocha, e ele não glorifica a Deus, mas se exalta ele e Arão, com o povo, Deus diz, você não vai entrar porque você não me glorificou. Lembra que a gente começou falando? Enquanto foste glorificado, enquanto foste precioso. Quem lembra disso? Isaías 43:4. Enquanto ele glorificou a Deus, liberta, mar se abre, vence, e Deus vai dando vitória. A hora que ele não honra a Deus, a hora que ele não glorifica, lembra que a gente já passou por um tópico que a gente falou que o reino de Deus é regido por o que, gente? Princípios. Ai, Deus me ama, então vai dar tudo certo. Se você quebrar o princípio vai te quebrar. Toda vez que a gente quebra um princípio, a gente é quebrado por ele. Seja de honra, seja de amor, seja de redenção, seja do que for, de obediência. Quebrou o princípio, vai vir quebra na nossa vida. Vai vir. É fato. Dá uma analisada na tua vida. Vê quantas vezes a gente passa dias ruins, porque a gente quebrou um princípio e foi duro de coração em resolver logo o problema. Deus fala assim, ó, eu sei que vocês são às vezes lerdos para resolver, deixa eu chamar vocês para a solução. Vem cá, vamos trazer uma solução para isso aqui. Vamos restaurar, porque enquanto você ficar quebrando o princípio, você não vai sair do lugar. Eu não sei porque que a minha vida não anda, eu não sei porque eu não prospero, eu não sei porque eu não tenho paz, eu não sei porque você vive quebrando princípios. Moisés falou, Deus veio e falou para mim, Moisés, seguinte, você não vai atravessar o Jordão, você não vai entrar na terra prometida. Por quê? Porque você me desonrou. Você quebrou um princípio, e não tem como eu passar um pano para isso. Vai vir consequência. Eu não te abandonei, Deus continuou com Moisés. Eu tenho uma promessa ainda para cumprir na tua vida, mas ela não vai ser completa como eu gostaria. Deus desejava levar o povo à terra prometida? Desejava usar Moisés para isso? Sim, ele foi chamar Moisés, cuidando do rebanho do sogro, preservou Moisés, valioso. Mas ainda assim Deus não pôde. Tem coisa que Deus já queria ter feito na sua e na minha vida, Ele não pôde fazer, não é que Ele não quer. É porque a gente ainda é teimoso e quebra princípio. É que o nosso temperamento está falando mais alto que a palavra de Deus. É que a nossa personalidade, as nossas emoções, a religiosidade que há em nós ainda está falando mais alto que a palavra. Que a palavra de Deus fale mais alto que qualquer outra coisa na minha vida, em nome de Jesus. Quem concorda diz amém. Fala, na minha também. A palavra tem que falar mais alto que qualquer outra coisa. Qualquer. Mas eu fui ensinado assim, é bíblico? Pastor, eu estou vendo que não é totalmente bíblico, então sai fora. Deus continuou focado na solução. Moisés é velho, mas tem o Josué que é jovem. Moisés perdeu a cabeça e não honrou a Deus. Josué se manteve firme. Fizeram rebelião, Josué não entrou no pacote. Fizeram bezerro de ouro, Josué não adorou. Mas o Moisés, quando o povo atormentou ele, ele perdeu a cabeça e desonrou a Deus. Sabe o que eu quero dizer para você? Que põe, eu não sei, vai, já põe para mim o próximo tópico, depois eu leio Josué. Põe o próximo tópico, vai. Homens param, Deus o quê? Homens param, Deus o quê? Ô Moisés, você vai ter que parar aqui. Mas o meu projeto continua. Ah, meu irmão, quem entendeu isso está feliz. Porque tem promessa de Deus que está de pé. E mesmo que alguém tenha parado no meio do caminho, Deus está chamando gente para dar continuidade e ir adiante, gente. Está cheio de projeto parado, agarra para você algum. A geração anterior fez algo pelo Evangelho. E o que nós estamos fazendo? Um dia eu vou parar, mas Deus não vai parar. Um dia eu vou dar meu último suspiro, e eu espero que alguns de vocês, ou que os meus filhos, continuem, porque Deus continua. Se o pastor Rogério morrer, a igreja fecha. Então eu não fui pastor coisíssima nenhuma, não servi para apacentar nem a minha família, porque o dia que Deus falar que eu ou você chegou a hora de parar, ainda tem obra que Deus quer continuar fazendo. A semente que Deus nos deu tem que estar plantada no coração de alguém que vai continuar. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Legado é maior que herança. Você pode dizer, diga legado. É maior que herança. Mais importante que deixar dinheiro é deixar uma visão. Porque gente sem visão com dinheiro perde o dinheiro, perde tudo. Mas gente sem dinheiro e com visão conquista dinheiro, conquista almas e deixa legado. Que Deus nos dê visão, mais do que dinheiro. Que Deus dê muito dinheiro para mim e para você, mas nunca mais do que visão. Eu não posso ter mais recursos do que visão. Eu preciso ter mais visão do que recurso. Eu não posso ter mais recursos que obediência, que temor, que respeito, que princípio, que honra. Porque o dinheiro acaba,
temor, princípio, honra são para a vida. Josué 1, e eu vou terminar aqui, glória a Deus. Eu precisava terminar essa parte de hoje, lendo todo o texto, porque eu não podia, irmão, deixar de compartilhar isso com vocês, irmão. Eu estou muito empolgado com essa palavra. Lembra do último tópico? Homens param, Deus o quê? Continua. Quem aqui está se movendo com Deus? Então continua. Josué 1, verso 1 diz: depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué. Deus não parou de falar, Ele só mudou com quem Ele está falando agora. Ele falou com Moisés enquanto Moisés foi. Quando Moisés parou, morreu, Ele continua falando agora com Josué. Ei, presta atenção. Eu vou continuar falando com você hoje o dia inteiro. Eu vou continuar falando com você amanhã, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, toda hora. Mas Deus continua falando. Ah, se eu tivesse o pastor Rogério para me dar um conselho aqui em casa agora. Aí Deus fala: tolinho, você tem mais do que o pastor Rogério. Você tem o Deus dele, o seu Deus aqui, para falar com você agora. Não importa o tamanho do problema, o tamanho da crise, da dificuldade, Deus continua falando com quem quer ouvi-lo, com quem tem disposição e humildade para aprender com Ele. Sabe com quem que Deus para de falar? Com quem é arrogante e soberbo, porque não quer ouvir. Se recusados fores rebeldes, não vem a minha palavra, vem a minha espada. Alguém aqui quer a palavra? Porque quem não quer a palavra quer a espada. É bíblico. Se quiseres ouvidos, comereis o bem dessa terra. Se quiseres ouvidos, eu falo e você desfruta. Mas se você se recusar e for rebelde, se você for arrogante, não entender que você precisa aprender, humilde, ensinável, para de achar que sabe tudo, que já tem a resposta para tudo. Porque se você for assim, o que vai ter na tua vida sempre é espada, é um machucando o outro. Deus está propondo para a gente: palavra ou espada? Eu quero palavra. Não, mas alguém fala para você também. Eu quero palavra. Eu quero palavra. Moisés morreu, Josué está vivo. Deus vai falar com quem está vivo. Deus vai falar com quem tem ouvidos para ouvir. Alguém aqui tem ouvidos para ouvir? Em Apocalipse diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Verso 2 diz: meu servo Moisés, já li, aliás. Não, vamos lá, 2. Meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar que pisarem, conforme prometi a Moisés. Vamos para o verso 8. Relembre continuamente, só de vez em quando, gente, continuamente os termos deste livro. Olha só. Medite nele dia e noite, para ter certeza de cumprir tudo que nele está escrito. Então você o quê? Prosperará e terá o quê? Sucesso em tudo o que fizer. Põe o próximo tópico, por favor, presta atenção nisso. Moisés, projetado para o sucesso. Josué, projetado para conquistar. Eu, projetado para quê? Ei, qual era o sucesso de Moisés e de Josué? Moisés foi projetado para o sucesso. Qual? Libertar o povo. Josué, projetado para o sucesso. Qual sucesso? Conquistar a terra. E você foi projetado para quê? Não é para ser rebelde, não é para ser boca dura, não é para mostrar: eu sou um desequilibrado na vida, eu sou revoltado, eu sou um pobre coitado, ninguém me ama, ninguém me quer. Deus não te projetou para isso. Ele te projetou com um propósito lindo, incrível. Você está aqui hoje porque tem valor, muito valor. Vamos lá, diga comigo: Moisés, projetado para o sucesso, para libertar o povo. Diga: Josué, projetado para o sucesso, para conquistar terras. Eu, projetado. Algumas pessoas já estão. Tem gente que fala: pastor, eu não sei. Então, para ajudar você, e essa semana você vai buscar isso, diga: para ser uma bênção. Pronto. Porque eu não sei, pastor, para que eu fui projetado. Então ora, precisa descobrir. Mas é para ser uma bênção. Moisés foi uma bênção para Israel. Josué foi uma bênção para Israel. E você? E eu? Moisés e Josué foram uma bênção para a família deles. Foram uma bênção diante de Deus. Eu também serei. Põe aí o próximo tópico para a gente poder orar. Presta atenção que a gente fecha agora. Foi fácil? Com certeza não.
enquanto eles quiseram e fizeram o que mais? Ouviram. Deus os abençoou, e eles foram bem o quê? Sucedido. Sejamos nós também. Pare de jogar a toalha, de chutar o balde, de quebrar tudo, arrebentar tudo, quando as coisas não vão bem. Porque não é fácil, então eu desisto. Porque não é fácil, então eu explodo. Porque não é fácil, não. Porque não é fácil, eu vou mergulhar mais em Deus. Porque eu preciso de mais discernimento, mais unção, mais sabedoria, mais poder, mais direção. E Deus estará presente, me abençoando. E assim como Josué, Moisés, Isaías, Jesus, eu também serei bem sucedido. Eu também serei uma bênção. Quem crê diz amém. Pode aplaudir ao Senhor Jesus, porque Ele merece. Pode aplaudir e dar glória ao Deus vivo.